bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Diário Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e hoje, nesse quadro aqui do Diário, que é o quadro onde a gente conversa sobre nossa intimidade musical, do nosso dia a dia, das coisas que nos cercam enquanto sonhos, desejos, das nossas frustrações, nossas dificuldades, dos nossos avanços, das nossas superações, enfim, de tudo que envolve o nosso crescimento musical. É disso que a gente conversa aqui nesse quadro, para que de fato a gente se perceba evoluindo, para que você perceba que você cresce na música e se torne capaz de aprender músicas cada vez mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca. Por isso, o tema que a gente vai conversar aqui hoje é o seguinte: como eu posso unir várias metodologias, vários métodos, vários cursos de músicas que eu tenho, como que eu dou seguimento para isso, como que eu sigo com isso, como que eu vou alcançar resultado, quem eu devo dar atenção primeiro, enfim, essa dúvida que sempre surge quando nós estamos caminhando e desenvolvendo o nosso avanço, especialmente se nós estivermos num caminho autodidata ou num caminho de mudança da nossa rotina musical, ela é muito recorrente. E por isso eu trouxe ela para a gente conversar aqui hoje. Inclusive a gente vai conversar sobre como a gente pode ser estratégico e não deixar nada de fora. Então, vamos lá, que tem papo pra gente refletir aqui hoje. Mas, antes de começar, eu já quero te convidar para conhecer o nosso canal, as nossas redes sociais. Eu não sei se você me acompanha, se você sabe que eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Enfim, eu convido você para vir me acompanhar nos outros canais também. Tem um grupo, um canal exclusivo lá dentro do Telegram chamado Evoluindo na Música. É só você digitar nosso site, que é o www.posstocar.com.br, que aí você já vai saber todos os canais que eu tenho, já vai conseguir acessar cada um deles para nos acompanhar mais de perto, para não deixar de acessar nenhum material, nenhum conteúdo que eu posto em nenhum deles, tá bom? Inclusive nesse site tem o e-book que eu preparei, que você pode fazer download e tá à sua disposição, que é o e-book sobre leitura de partituras, então fique à vontade, tá bom? Chega junto e vamos aprender sobre música. O primeiro ponto que eu quero conversar aqui hoje com vocês é o seguinte: como que a gente precisa fazer para não bagunçar o coreto e para não sair assim, conflitando coisas, para não sair com muitas ideias na mão, muitos métodos ali, mas de repente começar a ficar em conflito e não saber qual segue direito. Esse é um perigo, a gente precisa ter essa noção, né? Porque, na verdade, quando a gente começa a fazer aula, nós vamos ter uma orientação, que é a orientação que o nosso professor nos dá, ou que a gente busca, que a gente segue um professor, ou que a gente compra um curso, ou enfim, a gente vai construindo nosso conhecimento e tem ali uma orientação, né? Só que às vezes a nossa ansiedade, a nossa vontade de querer mais, querer além do que a gente tem ali, do que o nosso professor passou, a gente começa a abraçar o mundo, a gente começa a querer tudo que passa na nossa frente, tudo que nos indicam, tudo que falam que é bom, a gente começa a comprar, a gente compra esse livro, compra aquele outro, compra esse curso, compra aquele outro. Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes o que a gente tem na nossa frente começa a entrar em conflito. E aí a gente fica parado, né? Porque tudo que é muito nebuloso, tudo que a gente não consegue enxergar, não tem uma clareza, nós não andamos, né? Não damos continuidade, a gente fica estacionado olhando essa confusão. Então a gente precisa ter cuidado com essa sede de querer ter tudo, sabe? Inclusive, um ponto importante também que a gente precisa pensar é sobre quando nós queremos estudar vários instrumentos ao mesmo tempo. Muitos alunos têm essa vontade de aprender vários instrumentos ao mesmo tempo e falam: vou começar a fazer aula disso, vou começar a fazer aula daquele outro também, acho que eu consigo. Conseguir você consegue, é fato. A questão não é sobre a sua capacidade, eu não duvido sobre isso. A questão é como você vai gerenciar o seu tempo e o que você precisa incluir no seu dia a dia enquanto um novo hábito ali, para desenvolver habilidade naquele outro. A questão é essa que a gente tem que pensar. Então, precisamos ter um controle assim da nossa ansiedade, da nossa expectativa, da nossa vontade de querer mais e mais e mais, porque existem métodos diferentes mesmo, existem metodologias de ensino diferentes também. Às vezes você começa a fazer aula com o professor, ele segue uma determinada metodologia e de repente você começa a ouvir ideias de outro professor, é outra metodologia, e aí vocês entram em comparação e começa a dar os conflitos. A gente precisa ter cuidado para isso, você precisa dar tempo para que o florescimento da sementinha que está sendo plantada aconteça. Senão você mal está seguindo uma orientação aqui e na hora que a sementinha vai brotar, você já cortou, já começou a seguir outra.
Então não dá tempo para as coisas florescerem, entendeu? Por querer pegar de tudo porque estão falando que são coisas boas. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado para não ficar bagunçando o coreto. Segue uma linha e fica firme nela. Ou então, a partir do momento que você veja que essa linha aí que você está seguindo, ela não está sendo legal, que de fato não está sendo uma linha bacana, troca de linha. Mas aí então segue essa nova linha, entendeu? Dê tempo para que as coisas aconteçam. Na música é muito importante isso. Agora um outro ponto. Dani, como que eu vou dar conta de tudo? Porque esse é um ponto que sempre me perguntam quando estão acompanhando aqui as minhas orientações e eu falo, veja, você não pode estudar apenas o seu instrumento, você tem que estudar algumas questões musicais também que estão envolvidas ali com o seu instrumento, porque senão você não avança, senão você não dá aquele start, né? Senão você fica estacionado, você fica sempre num nível de feijão com arroz. E aí sempre surge essa pergunta: ah, Dani, mas como é que eu vou dar conta de gerenciar o meu estudo? Será que eu devo estudar o meu instrumento? E aí eu estudo uma época o meu instrumento, depois eu paro e estudo música? Então eu faço coisas em paralelo, mas assim, não ao mesmo tempo. Faço uma, depois eu paro e faço a outra. Veja, nós devemos... O ideal do que nós devemos fazer é que a gente ande em paralelo de forma concomitante. O nosso instrumento musical, ele precisa do suporte, do embasamento, do entendimento musical. Para que a gente avance no instrumento, nas questões técnicas, no que a gente precisa dominar, no que a gente precisa aprender no nosso instrumento, nós precisamos de uma base de conhecimentos musicais que é o que nos permite conseguir resolver muitos problemas que não são problemas técnicos. Às vezes a gente trava e não consegue avançar ali naquela semana de estudo que a gente está por uma questão musical que a gente não sabe como resolver. E às vezes nem percebe o que é que tem que fazer para resolver nela. E a gente fica empacado. E aí você fica empacado uma semana, depois a outra semana, e aí você vai evoluindo a passos lentos. Então, quando a gente tem essa base de conhecimentos musicais, isso vai sendo minimizado. Minimiza, e a sua evolução vai sendo potencializada. Agora, não dá para você parar um para fazer o outro, porque de nada adianta você ter uma base de conhecimentos técnicos e não ter a base musical para te socorrer no teu avanço técnico. E também não adianta de nada você ter essa base de conhecimentos musicais e não ter conhecimentos técnicos, porque você precisa desenvolver o seu entendimento musical, você precisa entender sobre música, você precisa formar referências internas auditivas, desenvolver seu ouvido musical, projetar isso no seu corpo, mas depois transferir isso para o instrumento. E se você não tem esse conhecimento da técnica do instrumento, do que tem que fazer para tirar som do instrumento, para dominar aquele instrumento, você não vai conseguir fazer essa transferência. Ou seja, também vai bloquear o processo de amadurecimento musical. Daiane, você está falando que eu tenho que fazer os dois em paralelo? Em paralelo. Você deve se acostumar a dar pequenos passos das duas áreas, tanto no seu estudo musical quanto no seu estudo técnico-instrumental, sabendo que uma coisa alimenta a outra, não são universos separados. Não é você ficar estudando teoria e harmonia separado da sua prática, depois você vai estudar prática e nem pensa em teoria e harmonia. São coisas que se conectam, você tem que estar conectado. Você vai estudar seu instrumento, você tem que começar a buscar no que está estudando aquilo que você estudou agora há pouco de teoria e de harmonia. Tá aparecendo aqui? Tem nessa música? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? São coisas que não andam separadas, elas andam totalmente juntas e você precisa acostumar a ter esse pensamento unido, junto, no seu dia a dia de estudo do instrumento. Toda a sua base de conhecimento musical vem para o seu estudo ali do instrumento. Por isso que você precisa ter um momento no seu dia que você para estudar algumas questões musicais, educar o seu ouvido, interiorizar, e um momento onde você para cuidar das questões técnicas e puxa esse conhecimento para o seu dia a dia ali, para o seu estudo técnico. Você tem que fazer esse link, e esse link, na verdade, ele é feito de forma natural se o teu estudo aqui dele, dessa parte musical, foi vivenciado pelo corpo. Isso acontece naturalmente. Se foi um estudo mais mecânico, mais cerebral, ele não acontece. Você tem que ficar se esforçando para puxar ele para a tua prática. Você fica pensando. Quando você tem uma vivência da formação, do entendimento da linguagem musical, isso se internaliza em você, no seu corpo, no seu ouvido, na sua mente, no seu sentido musical. Então não tem como. Na hora que você vai para o instrumento, isso está junto de você. E esse é o ideal, né? Esse é o ideal, mas como eu não sei como você está estudando essa parte musical, pelo menos se esforce para trazer, para comparar, para investigar do que você está estudando, o que tem daquilo ali de música que aparece naquele teu repertório, naquela música que você está tocando.
faça isso em paralelo. Você tem que gerenciar o seu tempo para que as duas coisas aconteçam de forma paralela e concomitante. Não é abrir mão de uma para colocar outra. Senão você está sempre deixando a sua evolução mais lenta do que ela deveria ser. Nossa, Dani, mas eu vou ter que então ter um baita tempo aí para eu estudar música e estudar o meu instrumento. Não se trata de ter um baita tempo. Se trata de você dividir os seus focos, as suas metas. Ah, se eu tenho aqui 40 minutos para estudar, ok, eu vou ficar aqui nesses 40 minutos, 15 minutos eu vou desenvolver alguma questão musical, auditiva, algum treino de solfejo, de intervalos, eu vou treinar alguma coisa que eu preciso, que eu estou avançando ali, que eu preciso desenvolver nesses 15 minutos. Nos outros 25 eu vou ficar focada na técnica. Então você divide, você elabora quais são os propósitos daquela questão musical e quais são os propósitos, os seus objetivos com aquela questão técnica que você vai procurar aplicar. Entendeu? Agora, um outro ponto que a gente precisa conversar é como você deve ser cirúrgico e não deixar nada de fora. O que você precisa saber de fato na hora que você está cuidando do gerenciamento do teu estudo musical, para não deixar coisas que são essenciais, coisas que são realmente importantes de estarem ali e você não perceber. Como? Você precisa ter critérios para isso. E esses critérios se baseiam em duas áreas. Na questão da área técnica do instrumento e na questão da área musical. Na questão da área técnica do instrumento, você precisa ter uma organização de métodos que vão conduzir o teu aprendizado. Você deve procurar um método, uma metodologia que vai te conduzir. Quando eu falo método, são livros que o seu professor usa, que o seu professor recomenda. Quais métodos você vai usar? Você precisa ter clareza de quais métodos você vai usar e por que você vai usar aqueles métodos. E por que você seleciona esse e não aquele outro ali. E quando eu falo sobre metodologia, eu digo sobre a forma como esse método vai ser desenvolvido com você. Isso diz respeito à didática do professor, a como ele vai conduzir o estudo daquele método, entendeu? Então você precisa ter uma seleção de métodos gradativos e com finalidades específicas. Tem métodos que vão desenvolver a sua técnica, tem métodos que vão desenvolver repertório, tem métodos que vão desenvolver uma consciência de um estilo específico, de um gênero musical específico, então, ou de uma prática específica, seja uma prática de improvisação, entendeu? Alguma prática que seja mais específica do teu instrumento. Então, você precisa ter clareza de quais métodos você vai usar. Você precisa conversar com o seu professor, pesquisar, investigar. Fique atento com os métodos mais tradicionais e os métodos mais atuais. Existem métodos tradicionais que são consagrados, são muito bons e devem permanecer ainda dentro da literatura de desenvolvimento técnico do seu instrumento. Porém, já existem métodos que estão ultrapassados e outros mais atuais, de edição mais atual, que são muito mais musicais. Ao desenvolver a tua formação técnico-instrumental, ele traz também um olhar musical junto, ele traz práticas musicais de treinamento de leitura à primeira vista, treinamento de ouvido, de improvisação dentro do mesmo método de iniciação técnico-instrumental. Então, converse muito com o seu professor, pesquise métodos atuais, pesquise editoras de música, onde você vai ter referência. Será que tem coisas mais atuais que podem ser, que já foram repensadas e trazem de fato resultados melhores para mim, como trouxeram para várias outras pessoas? Não é à toa que cada vez mais há esses métodos. Eu deixo uma dica para você, que são os livros da editora Hal Leonard. Eu gosto muito dos livros da Hal Leonard para os instrumentos em geral, gosto também para os instrumentos de piano, dentre outros métodos, né? Eu sou suspeita de falar do método Suzuki, do qual eu sou professora, mas em termos mais genéricos para todos os outros instrumentos, que não seja especificamente da metodologia Suzuki, que esteja seguindo uma metodologia mais tradicional de ensino, fica a dica para você da Hal Leonard. Investigue, observe, não é só a questão da edição, é a questão da estrutura musical que está sendo colocada ali. Converse com seu professor, pesquise em fóruns, leia mais, tá bom? E na questão do campo musical, pense que você precisa desenvolver uma forma gradativa de trabalhar as 4 camadas musicais. Você precisa trabalhar as camadas rítmica, melódica, harmônica e a da musicalidade. Nós temos 5 camadas de trabalho: rítmica, melódica, harmônica, da musicalidade e a técnica.
Na camada técnica, aplica-se tudo o que eu falei ainda há pouco sobre a escolha dos métodos e das metodologias. As outras 4 camadas, elas dizem respeito ao teu entendimento, ao teu embasamento do conhecimento musical, do entendimento da música como uma linguagem. E você precisa trabalhar essas camadas de forma vivenciada e de forma gradativa. Então, na verdade, quando você vai absorvendo, vai estudando, vai começando a entender sobre música, não se deve fazer apenas uma camada ou apenas a outra camada. Elas devem ser de forma paralela, ainda que gradativas, entende? Você vai estudando e vai ficando cada vez com mais clareza sobre campos de estudo da teoria, sobre campos de estudo da harmonia, sobre tudo que envolve conceitos ali de cada um dos campos de estudo, mas isso não tem que ser um depois o outro, isso precisa estar e pode estar em paralelo, porém de forma gradativa, onde dessa forma você vai tendo um entendimento global da música. Se você esquematiza muito e fala, não, agora eu só vou estudar só a teoria, agora eu vou estudar só harmonia, agora eu vou estudar só percepção, e agora eu vou estudar só solfejo, e agora eu vou estudar só sobre história da música, tudo muito separado, essa visão global da música demora para se formar em você. Parece que são áreas de estudo que são independentes e, na verdade, elas se relacionam. Elas estão muito grudadas, elas se entremeiam, sabe? Uma questão teórica está ali devido a uma necessidade harmônica, uma questão perceptiva tem a ver com a questão da harmonia, que tem a ver com aquela questão teórica, então as coisas elas se misturam, isso vai trazendo para você um entendimento global da música. Elas precisam ser concomitantes, entende? E você precisa fazer isso de forma vivenciada. Quando você tem essa preocupação, esse foco, esse direcionamento, quando te possibilitam esse direcionamento no teu desenvolvimento musical, é inevitável na hora que você está estudando que isso venha para a tua prática técnico-instrumental. Não dá para evitar. Como você começa a entender de música, você simplesmente aplica tudo isso na hora que você está pensando tecnicamente, você não separa. E aí você vai percebendo que você não vai deixando o essencial de fora, que você vai conseguindo dar conta ali de tudo que é necessário para que de fato você desperte o teu talento musical de forma cirúrgica, de forma precisa, de forma cuidadosa. Agora, um ponto que a gente precisa conversar, assim, uma importante prática que a gente precisa conversar é, tá, mas como que eu vou conduzir esse estudo? Eu faço um primeiro, depois eu faço o outro, eu faço esse elemento aqui, depois eu faço esse outro aqui. Como é que eu vou direcionando? Provavelmente já surgiu essa pulguinha na sua orelha aí, você já está se perguntando. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, eu vou falar mais sobre isso. Porque agora eu ainda quero fazer você refletir sobre um importante ponto. Nós precisamos ter cuidado quando a gente compra muitos cursos. Porque quando a gente compra muitos cursos, a gente paga muitos cursos, a gente paga para ter várias aulas, vários pontos de vista, a gente corre o risco de se perder no meio de tudo, porque a gente não foca no modelo único, a gente abre o leque para ter vários modelos. E esses vários modelos que tem a sua própria estrutura de condução, né? Esse curso tem uma estrutura, aquele outro curso tem outra estrutura, aquele outro tem outra estrutura, por mais que seja de uma mesma área. Eles têm, como no caso nosso é a música, né? Eles têm estruturas próprias, eles têm formas de condução que tem muito a ver com a visão do professor, de como ele está conduzindo, enfim. Quando você tem muitos cursos à sua disposição, e até por uma resposta de ansiedade que você tem, que você quer aprender logo, então você acaba adquirindo vários e você não dá tempo de maturação de cada um. Isso é um perigo, porque você faz as coisas de forma superficial, faz as coisas de forma rasa. E na música, quando nós estamos construindo o nosso entendimento musical, nós precisamos de tempo, porque construir entendimento musical se trata de construir no corpo, não é no cérebro. Então eu não falo que precisa de tempo no sentido que você precisa ter horas no dia, no relógio para encaixar o seu estudo musical. Não é isso. É que precisa de um tempo de despertar do seu ouvido, de o seu ouvido abrir, de você ter um entendimento da maturidade musical ser construída. Existe um tempo de maturação corporal, sinestésico, auditivo. E aí, quando a gente tem essa muita ansiedade, a gente começa a querer fazer de tudo um pouco, nós fazemos de tudo um pouco e fazemos superficialmente. Nós não fazemos com profundidade e aí essa maturação fica muito comprometida, fica muito aquém da onde ela deve estar de fato.
Então tome cuidado quando você atira muito, sabe? Você não mira num alvo a partir de uma seleção criteriosa, a partir de uma análise, e você confia naquele alvo. Você acaba disparando em vários alvos, e aí é o problema, porque esse tempo de florir não acontece. E isso mostra que você não está confiando no processo e você bagunça o teu estudo musical, porque aí você se sente perdido e aí você começa a cair naquela sensação de que você precisa ter o dia inteiro para estudar. E aí é questão de tempo, de horas de relógio mesmo, porque você não dá conta de fazer esse, mais aquele, mais aquele, mais aquele outro. E claro, de fato, porque cada curso tem a sua estrutura, então você vai ser sugado por uma estrutura, entre aspas, né? E acaba ficando perdido no meio de tudo. E aí, o que é essencial, que você vá conduzindo o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento técnico em paralelo, em parceria com o seu aprimoramento musical, isso é essencial, isso vai ficando perdido. Porque você começa a fazer curso de uma coisa, curso de outra coisa, curso de outra coisa, e aí o seu gerenciamento do tempo, que é precioso, que nós não temos o dia todo para ficar estudando sobre música, e mesmo quando temos esse múltiplo olhar, também pode ser perigoso, porque também pode ser conflitante, te dispersa. Você acaba gastando muita energia, mas energia dispersada. Ou outra coisa que eu vejo que acontece, que é comum, você começa a seguir um curso, mas você começa a ficar muito curioso e vai assistindo aulas de tudo que você vê na internet, tudo quanto é assunto, e isso também faz você ficar dispersa, porque ao invés de você seguir o passo a passo do curso, que vai te trazer uma forma gradativa de entendimento da música, de construção, de aprimoramento musical, você fica pensando conteúdos que você tem curiosidade, que você tem sede de aprender, você pensa esse aqui, você pensa aquele outro, assiste videoaula disso, assiste videoaula daquilo, e tudo isso faz com que você fique sobrecarregado de conteúdo em você, mas que você não dê tempo de maturação para esses conteúdos, porque eles estão soltos. Eu assisto hoje uma aula de campo harmônico, amanhã eu assisto uma aula de percepção, amanhã eu assisto outra aula de improvisação no meu instrumento, e tá tudo muito solto, não tá num caminho gradativo. E aí você fica mais perdido que segue no meio de tiroteio também. Então cuidado com essa ansiedade extrema. Cuidado, isso é perigoso, tá bom? Quando você tem uma orientação, quando você tem um curso ali que você analisou, né, que você chegou ao critério de que aquele profissional era um profissional coerente, que você confia, segue, foca, se disperse menos, gaste menos energia ao redor, foca. Isso faz diferença no seu estudo musical. Ah, Dani, mas eu já sei o que fazer, eu só não executo. Eu já sei o que eu estou fazendo, assim, eu sei o que eu deveria começar a aplicar, mas eu não executo. Muitas vezes você não executa o que você já sabe, que você está roxo de me escutar falar, ou que você está roxo de escutar a sua professora, a sua professora te falar, e você não executa isso porque você está nessa sede de andar com as suas próprias pernas e eu vou por conta própria e eu quero fazer, eu tô com ansiedade, eu tô com curiosidade, eu quero saber sobre isso. Nós temos que ter o espírito investigativo, curioso, isso é muito bom, a gente tem que correr atrás do nosso conhecimento, isso não é ruim, e eu não estou criticando isso, eu não estou falando que você deve ficar estacionado só consumindo o que o seu professor te traz, não, você deve ir além, mas a questão é o perigo que esse ir além tem, que esse ir além te traz. Até que ponto você vai saber, como você vai ter critérios, enquanto você ainda está se desenvolvendo, como você vai ter critérios para avaliar se você está passando do ponto ou não, se você está se dispersando muito ou não. Quando você tiver um critério para isso, provavelmente você já se dispersou muito do foco, da orientação que era para ser dada. Então, por um momento, enquanto nós estamos na posição de alunos, nós precisamos confiar e fazer a base do que está sendo falado, que é para a gente fazer. Porque se alguém traz essa base, esse alguém já passou por essa base, ele comprova o resultado dessa base, então você tem que seguir, você tem que confiar, e isso faz com que você nutra o teu conhecimento, a tua habilidade musical, a tua capacidade instrumental para ter o discernimento, para bater as suas próprias asas e ficar cada vez mais independente, buscando os seus conhecimentos que estão além, entendeu? Tudo no seu tempo. Ai, Dani, pois é, tô te ouvindo
E eu tenho muitos cursos que eu ainda não concluí, eu já tenho eu tenho um monte de cursos que eu não concluo, eu não cumpri nada, sabe? Eu tenho uma coleção de cursos. Esse tipo de argumento não é raro não de eu receber. E revela a situação de muitas pessoas, talvez a sua que esteja me ouvindo. Isso para mim, quando eu escuto, me traz um diagnóstico, digamos assim, de uma extrema ansiedade, de alguém que está muito ansioso, junto de uma falta de confiança e de paciência para ver o resultado daquilo que ele começou a fazer. Então, você começa a ter muitos cursos, porque está muito ansioso, não está tendo paciência, não está confiando e não está vendo os resultados florirem, não está dando tempo para os resultados florirem porque está navegando na parte superficial de cada curso. Não está indo a fundo, não está saboreando a música, dando tempo para ela se desenvolver no seu corpo. Vamos com calma. A ansiedade atropela, às vezes ela nos atropela, às vezes não, ela nos atropela. Cuidado com isso, assim, que você ter muito cursos e não concluir. Cuidado. É preciso aprender a levar em paralelo e a selecionar. Você tem que selecionar, né? Quando eu digo levar em paralelo, é levar em paralelo a questão técnica com a questão musical. Então eu seleciono a questão técnica e a questão musical e eu vou levando em paralelo as duas. Mas quando eu tenho muitas questões técnicas de muitos instrumentos ao mesmo tempo, e aí já é uma coisa que você deveria refletir. Será que é por aqui que eu vou? Se eu tenho muitas questões musicais de muitos cursos que vão trabalhar a minha habilidade musical em paralelo, será que eu não vou ficar em conflito, né? Conflitante assim e não vou sair do lugar? Cuidado com essa extrema ansiedade. Dani, é por isso que eu sempre deixo para estudar mais para frente, viu? Eu vou ficar fazendo o meu aqui e mais para frente eu vou estudar mais, porque senão eu posso ficar nessa situação aí que você está falando, né? De não sair do lugar. Essa forma de pensar, quando você deixa para depois, também é perigosa. Porque não existe um padrão certo e um padrão errado. Cada pessoa tem a sua vida, tem a sua rotina, tem os seus horários para trabalho, para estudo, seus horários de lazer. Cada um tem a sua rotina. Então, cada um tem a forma como se adequa melhor ao estudo musical dentro da própria rotina. Não dá para generalizar, entendeu? Mas a questão que você tem que pensar e que é válida para todo mundo é o seguinte: do que você tem na sua mão para conduzir o seu estudo musical? Você está com clareza de que você está tendo um entendimento técnico e um entendimento musical junto? Porque se você não tiver, você está deixando a parte da sua base musical muito frágil. O alicerce não está sendo bem feito. E não sou só eu que falo sobre isso, não. Para citar um caso, o professor Suzuki, que desenvolveu toda essa metodologia de ensino tão reconhecida e tão rica para vários instrumentos, ele é muito criterioso com essa formação da base técnica e musical, mas muito mesmo, em detalhes minuciosos. Tanto que quando os alunos começam a estudar o instrumento e se desenvolver técnica e musicalmente de forma concomitante, em paralelo, junto, né? Cuida-se muito de detalhes em cada aula. O aluno fica, por exemplo, na aula de violino, várias e várias aulas aprendendo apenas a segurar o violino aqui na queixeira, se não me engano chama queixeira, né? Sem tensionato do corpo. Qual é a lição que a criança vai aprender, que o adulto? Segurar isso aqui, né? Sem estar tenso. Segurar isso aqui, poder pular, para estar totalmente relaxado, uma base de consciência corporal. Depois você vai começar a aprender a tirar um som de uma nota extremamente afinada, desenvolver o ouvido desde o começo para o que é afinação, o que é um som afinado ou não, desenvolver o ouvido musical. E vai ficar com essa base sendo feita em detalhes por várias e várias aulas, sem atropelo da base nenhuma. Acontece que às vezes a gente não está com esse nível de cuidado na orientação que nós estamos recebendo até hoje. E ao deixar para mais para frente, para cuidar de alguma lacuna que a gente tenha, você está protelando e muito a tua capacidade musical. Porque é fato isso. Protela e muito a tua capacidade musical. Sem uma base bem feita, nenhuma casa fica em pé. Sem um alicerce bem feito, nenhuma estrutura, nenhuma construção se levanta. Então é isso, entendeu? Tá bom, Dani. Mas então, eu faço um, depois eu faço o outro. Como que eu vou fazer para conduzir os métodos que eu estou estudando? Eu já entendi, Dani, que eu tenho que
Eu tenho que cuidar da questão musical, eu tenho que estudar música, mas eu também tenho que estudar o meu instrumento e o repertório do meu instrumento. Eu tenho que fazer essas coisas de forma paralela, gradativa e concomitante. Eu já entendi isso, mas e agora que eu tô ali, na hora que eu vou estudar, como é que eu vou conduzir ali o meu momento do meu estudo musical? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Pensa o seguinte, você tem que ter fases de estudo no seu estudo musical. Você botou a mão no instrumento, eu vou estudar, tem que ter fases de estudo. E essas fases de estudo, elas são guiadas por objetivos, por propósitos muito específicos. Então, quando você tem essa clareza, você consegue sair dessa dúvida de que, qual que eu faço primeiro, se eu faço esse método aqui, se eu faço aquele outro, se eu faço esse livro aqui, como que eu coloco o meu estudo? Quem eu priorizo primeiro? Eu faço escala primeiro? Eu faço não sei o que primeiro? Eu pego o repertório, eu faço as fases de estudo musical, que eu já falei várias vezes no canal e eu repito para você aqui, são as que vão conduzir o teu repertório de desenvolvimento técnico, que vai estar o tempo todo baseado no entendimento musical, numa análise musical, numa competência de estratégias musicais, ok? E essas fases são fase de aquecimento, que é a primeira que você tem que ter, depois a fase do repasse com aprimoramento, você vai dar um passo além, você vai aprimorar alguma coisa, conseguir uma habilidade nova naquele repertório que já está sendo repassado, ele não está totalmente automatizado. Depois você tem a fase do repertório novo, de pegar coisas novas, músicas novas, trechos novos, habilidades, práticas novas. Vou treinar uma habilidade de leitura à primeira vista aqui, vou treinar uma improvisação, eu vou treinar a tirar um solo. Então eu tenho um momento do algo novo e para fechar você tem um momento de manutenção de repertório, que é onde você toca tudo que você já sabe, que não tem que aprimorar nada, porque tá top, tá tudo certinho já, então você só mantém esse repertório, né? Uma manutenção de repertório que você já domina. Essas 4 fases vão conduzindo como que você faz cada estudo, cada peça. Se eu pego esse livro aqui, eu pego esse outro aqui, e como é que eu coloco o meu conhecimento musical a favor disso? Lembra que o objetivo, qual é o objetivo do aquecimento? Eu me aquecer, eu me preparar tecnicamente, então com exercícios de técnica pura, escalas, cada instrumento tem o seu, né? Arpejos, exercícios bem de técnica pura mesmo, assim, notas longas, de sustentação, enfim, técnica pura. E aí você vai ver quais os métodos que você seleciona, né? Depois eu passo para os de repasse ali, de aprimoramento. Então eu vou pegar o repertório que eu preciso aprimorar alguma coisa, estou repassando parte dele que eu já sei e vou aprimorar alguma outra coisa nele. E aí vem esse repertório onde entra totalmente o teu conhecimento musical para te ajudar nesse aprimoramento. E aí vem a parte que tem a meta, o objetivo de ser algo novo, de treinar uma prática nova. Entende? Então, de forma gerenciável dos teus objetivos, você não fica fazendo um ou outro. Hoje eu vou estudar apenas a minha técnica. Hoje eu vou estudar apenas meu repertório. Hoje eu vou fazer revisão de tudo que eu já sei. Não é só um ou outro. Claro que você pode ter um dia temático, né? Que você fala, hoje eu vou fazer só revisão mesmo, hoje eu vou passar tudo que eu já sei. Claro que você pode ter, mas o ideal é que você gerencie melhor para que tudo seja feito, todas as fases sejam feitas no seu dia a dia, na sua prática diária, e assim você vai fazendo um avanço sequencial também na música. Pensa nisso, tá bom? E tome muito cuidado com a prática de ter vários e vários livros e vários métodos em casa. Uma dica para você que é a louca dos livros, como eu, para você que é a louca das partituras ou o doido por livros, e que eu super entendo porque eu também sou, né? Passou um livro na mão, pega o livro, compra o livro, arquiva esse livro, tem esse livro. Tome cuidado, porque durante o nosso processo de avanço musical, como eu já falei, a sua maturidade está sendo desenvolvida. Então, muitas vezes, você acha que você precisa estudar aquele livro inteiro e depois você pega o próximo livro, e eu tô falando em termos de estudo técnico musical, tá? Não tô falando uma leitura complementar, eu tô falando leitura de partituras ou do teu estudo ali que você tá fazendo, aquele repertório, aquele livro, aquele método que você tá seguindo no teu instrumento, tá? Então, às vezes você acha que tem que fazer o livro inteiro e aí depois você pega o outro livro inteiro e você não consegue avaliar que aqueles 2 livros que parecem que são diferentes e
eles pertencem ao mesmo nível técnico instrumental. Então você está, na verdade, patinando no mesmo nível técnico instrumental, com repertórios diferentes, sim, mas você não consegue ter avanços, entendeu? Porque você está pegando livros que são do mesmo nível técnico instrumental. E como você poderia avaliar isso? Se você tiver um professor do lado, você pode perguntar para ele vai ter um conhecimento para avaliar se aquele livro é correspondente a esse ou não. E se você não tem um professor do lado, quando você tem um conhecimento musical bem nutrido, você consegue identificar os elementos de cada camada musical, camada rítmica, camada melódica, harmônica, da musicalidade e da técnica. Você consegue identificar os princípios, os conteúdos de cada camada que estão em cada um dos livros, dos repertórios, e você consegue ter a clareza de falar para você, eu não preciso praticar esse, porque isso aqui é proporcional àquele, eu já aprendi a fazer isso, essa habilidade já desenvolvi, eu vou pegar outra coisa, vou para frente nesse livro, aqui tem um repertório que eu não sei tocar ainda nesse livro, então aqui é importante por causa disso, daquilo, e você começa a ter esse critério de seleção, de não apenas tentar fazer o livro todo, que às vezes não é necessário, às vezes está repetindo coisas, gastando tempo, gastando energia com coisas que são próximas, entendeu? Fica essa dica para você, uma importante dica. Olha, pense sempre que você precisa organizar um estudo musical com progressividade. Então, a sua agenda de estudo musical, ela deve te dar esse progressivo. É até um pouco óbvio, né? A gente quer sempre estar tocando para evoluir. Então, a gente está nessa característica de ter uma coisa progressiva. Só que isso demanda um repertório que seja estratégico. Às vezes, quando você também está selecionando, montando um repertório para você praticar, que é um repertório apenas que você gosta, pode não ser um repertório estratégico. Pode ser sempre um repertório que fica sempre no mesmo nível musical também. Então, tenha essa clareza de que a gente precisa praticar nosso repertório, a gente precisa selecionar esse repertório com critérios musicais também. Assim como você usa a sua base de conhecimentos para te fomentar estratégias de estudo musical, você tem que ter uma base de conhecimentos que orienta e seleciona esse repertório. Mais uma vez eu repito, quando você tem um professor te acompanhando, ele vai te assessorar no repertório, ele vai propor, né, que repertórios que você pega em cada fase. É importante que você converse, que você comece a entender os critérios desse repertório. Converse com ele, não apenas receba o repertório, converse, por quê? Porque assim você vai ganhando essa autonomia, essa maturidade, essa clareza de entendimento, para que amanhã, quando você não estiver mais ao lado dele, porque esse é o caminho. Se hoje você tem um professor do lado, amanhã você não terá mais, porque a gente vai caminhar para ficar independente. Então, para que amanhã, quando você não tiver mais ele ao seu lado, você também consiga continuar progredindo e avançando no teu instrumento, estudando, porque a música a gente não termina. A gente continua avançando e subindo de nível. E aí que você tenha clareza de como avaliar, de como nutrir essa escolha correta de repertório, essa seleção correta. Isso é uma importante dica para que você não caia no erro de ter vários métodos, vários cursos, vários livros na sua frente e não conseguir unir eles a seu real favor, ficar patinando no meio de tudo isso e ficar avançando muito pouco, ficar andando mais na reta, né? Ao invés de fazer a curva de crescimento, fazer isso, né? Você fica muito num linear assim. Cuidado com isso, tá? Pense bem que essas são as minhas dicas para você por hoje. E ó, eu espero que você tenha gostado, que tenha sido um momento de você pensar muita coisa, de você refletir sobre como você estuda, sobre o que você está estudando, sobre coisas que você faz aí, como você conduz, o que você compra, os métodos que você tem. É importante a gente refletir, é importante porque isso nos traz segurança para nossa prática musical. E se você curtiu, já dá o seu joinha, já dá o seu like aí, curte o nosso canal, claro, curte o vídeo e leva para mais pessoas assistirem, para mais pessoas refletirem e se sentirem também cada vez mais motivadas a retomar seu estudo musical, a se desenvolver musicalmente, a sentir o prazer que é chegar e tocar o instrumento. Ter um instrumento em casa que tanto gosta, chega e toca. Então, leve essa videoaula porque vamos fazer da música um momento de crescimento, um momento de encontro consigo mesmo, de bem-estar, sabe? De se sentir bem, capaz por tocar, independente se vai ser profissional ou não. Se for profissional, vai se sentir cada vez mais realizado na sua profissão. Se não for profissional, vai se sentir cada vez mais capacitado, empoderado, porque nada melhor do que a gente se perceber conseguindo fazer algo que a gente tanto quer fazer. Então,
leva essa videoaula para que mais pessoas possam ter essa oportunidade, tá bom? Conto com a sua ajuda aí para compartilhar com mais e mais pessoas, combinado? Porque eu te encontro nas próximas videoaulas aqui, hein? Até mais, hein?